eu te pergunto, né? Diante disso eu te pergunto, vou pedir para vocês jogarem a resposta aí. Dada a situação atual do seu negócio, né? Traz para a cabeça aí, né, as receitas mais ou menos, os custos variáveis mais ou menos, as despesas fixas mais ou menos, dada a situação atual do seu negócio. Você acha possível aumentar o lucro, né, em 20%, né, aumentar seu lucro em 20% sem aumentar o preço? Porque é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer um passo a passo para aumentar o lucro em até 20%, tá? E, mais do que de tudo, em poucas horas. Mais do que de tudo, em poucas horas. Então, né, me acompanha aí. Então, agora oficial, sejam todos bem-vindos. Essa é a Live 21. Eu sou Leandro Maia, ajudo empreendedores a construir crescimento lucrativo. E, como eu falei, né, Live 21. Nós estamos há 21 semanas fazendo live todas as semanas, todas as quintas. Né, na época do Réveillon e do Natal, a gente deu uma variada, fizemos algumas de manhã, mas, em essência, todas as quintas, às 20h47, live da série Fly Empresas, a série que vai ajudar você que quer fazer empresa decolar. Tá? Eu trago o compromisso de sempre trazer tudo aqui de uma forma prática, tá? De uma forma prática. Então, para você que tem empresa, né, já tem funcionários, já tem clientes, no dia seguinte você consegue implementar. Para você que ainda não tem, está começando agora ou pretende começar, né, tem que esperar o momento certo de implementar algumas estratégias, mas é sempre muito, muito, muito prático. Então, essa live 21, o tema aqui, ó, como lucrar mais. Nós vamos falar aqui como lucrar mais, até 20% em algumas horas. Olha que incrível, olha esses números, até 20% em algumas horas. Parece até mentira, mas você vai entender aqui o porquê desse potencial de lucro, de aumentar lucro, tá? E vai entender o quão fácil é isso se você negligenciou isso até hoje, tá? E é o seguinte, né? Então, o objetivo principal aqui hoje, né, o conceito principal aqui vai ser entender primeiro a gente vai entender o que fazer, né, o que você tem que fazer para sua empresa lucrar mais, né, quais as formas de aumentar lucros, né, sendo bem direto, formas de aumentar lucros, quais são as estratégias, os conceitos e, por fim, trazer um passo a passo, um exercício prático para você melhorar seus lucros em poucas horas. Tá? Com poucas horas, seguindo esse passo a passo, você consegue melhorar e muito os seus lucros. Beleza? Então, tá? Quero ver aqui muitos empreendedores aqui comigo, quero ver cada vez mais. Né? Então, queria que você compartilhasse aí com empreendedores, donos de empresas, tá? Que precisam ver isso aqui, precisam saber como lucrar mais, que ajuda eles também, faça parte aí, compartilha, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, né? Toca no aviãozinho aqui, compartilha, depois escreve aí, já compartilhei, tá? Pra gente tá sabendo aí, cada um fazendo sua parte. Então é o seguinte, o que me fez trazer isso aqui hoje, tá? O que me fez, boa noite para quem tá chegando aí, vamos que vamos, tá? Mas o que me fez trazer isso aqui hoje? A gente vê muitos donos de empresas que vende, trabalha, acorda cedo, dorme tarde, vende, se esforça, e não vê muito resultado, né? Não vê muito resultado, não sobra aquela coisa toda de dinheiro, não está construindo crescimento, entra ano, sai ano, cresce um pouquinho, depois dá uma estabilizada, cresce mais um pouquinho, ali quase, né, estagnado. E que quando acontece isso, o que começa a acontecer? O dono do negócio fica exposto a um dos maiores riscos, que é o risco dele se frustrar com o seu negócio, se frustrar com os resultados, desanimar com a coisa que não anda, não cresce, não dá aquele resultado todo. E o dono frustrar, o dono desanimar, é o maior perigo. Né? Quebra mais que qualquer coisa. Quebra mais que gestão de fluxo de caixa, que errar a gestão de fluxo de caixa. O dono frustrar, o dono desmotivar com o negócio é o maior risco do negócio. Então, o lucro é o que recompensa o dono, além de ter ali o propósito de contribuir com a sociedade, com os clientes, melhorar a vida dos clientes, o lucro recompensa o dono. Tá? E a própria satisfação em ver o negócio crescer, ver as coisas dar certo, recompensa o dono também. Então, quando não vê resultado, né, por algum motivo ali o resultado não vem, o dono pode se frustrar, tá? Pode se frustrar. Isso não é legal. Não é legal, né, para você se você não estiver tendo resultado naquilo que você faz, que você se empenha tanto. Então, para começar, né, entenda que esses resultados, né, os resultados não vindo, não é uma coisa do acaso, o resultado vai lá e aparece de repente. Não é assim, né? São consequências. Os números são consequências. Só que os números, né, se você olhar os números da sua empresa, pegar e olhar assim, ó, com os olhos, olhar para os números entregam tudo. Ele entrega seus erros, entrega seus acertos, ele conta o que você está fazendo, ele conta toda a história ali de que você está fazendo. A linguagem do negócio são os números.
Você olha para os números e a pessoa está agindo errado. Você vê, olha para os números xingam essa pessoa. Os números não estão bons, eles estão xingando a pessoa ali. Se o dono da empresa não tem feito as coisas cada vez melhor, os números ficam estagnados, né, não crescem, não demonstram ali aquele crescimento. Agora, se a pessoa está acertando, está indo bem, está fazendo certinho, está agindo conforme tem que agir, trabalhando da forma que tem que trabalhar, os números elogiam, né? Os números ficam bonitos de se ver. Ele elogia o dono daquele negócio ali. Então, né, a meta, né, um dos pilares aí de gestão de uma empresa é a gestão financeira. Tá? Um dos pilares é a gestão financeira. E a gestão financeira, simplesmente, para que é feita gestão financeira? Para crescer, para construir crescimento. Né? Gestão financeira é feita para construir crescimento. Como? Né? Como que se faz gestão financeira? Focando em gerar valor, obter lucro, construir caixa, né? As teorias de administração aí até falam, né, que o objetivo do negócio é maximizar o retorno para os acionistas. Eu acho que tem muito mais do que isso, simplesmente isso. Mas o objetivo da gestão financeira é obter lucro e construir caixa, né? Maximizar lucro, aumentar lucro, construir caixa através da gestão dos ciclos financeiros, que é algo que nós não vamos entrar muito aqui hoje. Tá? O foco hoje aqui é lucro, como lucrar mais, até 20% em algumas horas. Então, o foco, o que nós vamos mais falar aqui é sobre lucro, né? Como preservar a sanidade da sua empresa. Né? O Bob Pfeiffer, ele tem um livro que chama Dobre Seus Lucros, é um autor, ele fala que o lucro é sanidade, né? O lucro é a sanidade da empresa. Então, hoje você vai entender como preservar, maximizar, aumentar a sanidade da sua empresa, como lucrar mais. Nós vamos ser direto e falar aqui como lucrar mais e te dar um passo a passo para você aplicar isso e mudar os números da sua empresa em poucas horas, tá? Em poucas horas você consegue fazer isso. Então, hoje aqui, você vai entender isso de uma vez por todas, né? O que compõe um lucro. Se tinha alguma dúvida, mas tem dúvida sobre algum ponto, ou nós vamos ser bem claro aqui, né, para você entender de uma vez por todas o que gera lucro. Tá? Com isso, você vai aprender a maximizá-lo. E como falei, maximizando o lucro recompensa o dono. A empresa existe, sua empresa existe para servir, para servir as pessoas. Inclusive você, dono. Né? Então a empresa existe para lhe servir através do lucro, através do crescimento. E existe para servir os clientes através dos benefícios gerados por ela, da qualidade dos produtos. Existe para servir as pessoas que estão lá, o seu time, né, através do crescimento. Existe para servir a comunidade e existe para servir o dono. Né? Como? Com os lucros, tá? Com o retorno, com o crescimento, com a satisfação, com a realização. Então, importantíssimo entender como maximizar os lucros. Importantíssimo entender como maximizar os lucros. Para isso, né, a gente está falando de ler números. Sua empresa, ela tem um documento, ela tem um relatório. Se você não faz trimestralmente, mensalmente, anualmente, pelo menos o contador te manda isso uma vez por ano, que é o DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Ele mostra mais ou menos o quê? Ele mostra como você chegou a um determinado lucro. Né? Ele conta a história de como você chegou a um determinado lucro. Ele te mostra um relatório referente a um período, por exemplo, então, nós estamos em janeiro de 2021, né, no momento dessa gravação aqui, então, seu contador talvez vai te entregar o DRE relacionado a 2020, tá? Um relatório que tem vários números lá que no final chega a um resultado, né? Como se fosse uma continha. Tem números positivos lá embaixo, vem subtraindo, 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 aí chega num resultado. Esse resultado é o lucro. Tá? Então, o DRE é um documento que conta uma história de como chegou aquele lucro. É uma história, ele conta a história de como as receitas superaram as despesas e chegou a um determinado lucro. Tá? É uma história determinada a um período. Se é o DRE de 2020, esse DRE vai contar a história de como as receitas superaram as despesas em 2020. Tá? Ou o contrário, né? Ou as despesas superaram as receitas. Aí seria um filme de terror, né? Não seria lucro, seria prejuízo. O DRE mostra ou o resultado em lucro ou o resultado em prejuízo. Mas entenda isso, né? São várias linhas que são os números que mostram como chegou aquele lucro. Tá? Então tem toda uma estrutura correta para montar esse documento, mas é basicamente assim, receitas em cima, despesas embaixo. Tudo que você ganhou, menos tudo que você gastou. O que sobra, lucro. Então um dos objetivos da gestão financeira
Tá? Um dos objetivos da gestão financeira é produzir lucro. Adianta fazer somente gestão financeira? Não, né? Igual a gente sempre fala aqui também, você tem que fazer a gestão de pessoas, gestão de processos, cuidar de liderança, cultura, estratégia, execução da estratégia, tá? Tudo isso de forma integrada para fazer essa empresa funcionar, para fazer essa empresa crescer. Mas a gestão financeira é um pilar importantíssimo, né? São 3 pilares de gestão. Gestão financeira é um pilar importantíssimo e um dos objetivos dela é produzir lucro. Como que produz o lucro? Controlando o que está dentro desse DRE, dentro dessa história dos lucros, né? Controlando o que está lá. E o que está lá? Receitas e despesas, todos os tipos de despesas e todos os tipos de receitas. Receitas, quando é que você tem receita? Principalmente, grande parte das receitas aí são receitas de vendas. É quando você vende. Quando você vende, tem receita. Né? Tem empresas que têm receitas não operacionais, receitas de investimentos, enfim. Mas as receitas é quando você vende. Vendeu, deduziu o imposto sobre venda, né? Imposto sobre nota, emitiu nota, já paga imposto, receita líquida, né? O que sobra é receita líquida. Só que essa receita líquida, ela paga as contas ali, por exemplo, se você revende um produto, você tem que pagar o custo daquele produto, né? Aquele custo daquela mercadoria vendida. Se você produz algo, né? Se é uma gráfica, uma madeireira, uma loja de móveis, uma loja de tecido, uma confecção, se você produz, você paga os custos da mercadoria, dos insumos, do material de produção ali. Então, é o custo da mercadoria produzida. Se você presta serviços, você paga a hora da mão de obra, paga o mês, paga as horas da equipe que presta serviço. Né? Então, o custo do serviço prestado. Todos os custos variáveis, né? Que é aquele relacionado ao produto, relacionado ao serviço. Com os custos variáveis, você paga outras despesas variáveis, gasolina dos vendedores, o que quer que seja, né, algo do tipo assim, e chega na margem de contribuição. Tá? O que sobra aí, receitas, menos impostos sobre venda, menos custos variáveis, menos despesas variáveis, é a margem de contribuição. Tá? Não assusta muito com os números, não, mas é só para a gente conceituar aqui, para chegar na parte prática de como aumentar os lucros. A margem de contribuição, que é um nome que você vai ouvir falar várias vezes aí quando se fala de gestão financeira, é um importantíssimo. É a margem de contribuição é basicamente de quanto você vende, quanto sobra para pagar a conta e lucrar. Né? Fez venda, sobrou uma quantidade de dinheiro. É o que você tem que usar para pagar as contas fixas e lucrar. Né? Então, com essa margem de contribuição, você paga as despesas fixas, que é gastos com pessoal, gastos administrativos, aluguel, luz, água, telefone, internet, contador, marketing, enfim, paga as despesas administrativas, o que sobrou, lucro. Né? Lucro. Aí vem outras coisas mais contábeis, depreciação, amortização, enfim, mais contábeis do que gerencial. Né? Eu gosto de ensinar gestão financeira gerencial. É para o dono da empresa saber gerir a empresa, não é questão contábil. Isso aí o contador resolve para você e não precisa se preocupar. Então, é basicamente, o que vendeu, tá? Receitas, e receitas vem de quê? Vem de volume de vendas vezes o preço. Tá? Se você tem vários produtos, né, se você vende vários produtos, mix produtos, é o ticket médio. O ticket médio, você pega assim, tudo que você vendeu no mês em receita e divide pelo número de transações. Né? Quantas vezes alguém foi lá e comprou alguma coisa de você. Então, o volume de vendas vezes o ticket médio é o seu bolo de receitas. Tá? Então, por exemplo, 2020, todas as transações vezes o ticket médio é o que você faturou em 2020. Pagou custo variável, despesa fixa. Né? Entende como esses dois grandes bolos. Custo variável, despesa fixa. O que sobra? Lucro. Aí o que sobra é lucro. Então, o que a gente consegue entender aqui? Tá? O que a gente consegue entender aqui? 4 formas de aumentar o lucro. Tá? Existem 4 formas de aumentar o lucro. Tá? 4 formas. Por essa conta que a gente viu todo, o lucro ele é um resultado de vários outros numerozinhos que estão lá em cima, o lucro é o resultado. Existem 4 formas de aumentar. Simples, né? Não é nenhum descobrir a roda. Né? A forma como você faz isso, que às vezes passa despercebido, né? De tão simples e prática. Mas as 4 formas são, primeiro, vender mais, né? Se lucro é volume de vendas vezes preço, vendeu mais, né? Mais volume de vendas, mais transação, mais lucro. Aumentou o preço, né? Essa aumentou o preço é muito temida. Aumentou o preço, mais lucro. Reduziu custos variáveis, tá? Reduziu custos variáveis, porque o custo variável em todas as vendas você está pagando custo variável. Reduziu custos variáveis, mais lucro. E reduziu despesas fixas, tá? Reduziu despesas fixas, sobra mais também.
é mais lucro. Então, eu vou dar um exemplo de cada uma dessas 4 formas, vou conceituar como fazer, tá? E depois, no final, a gente vem para a prática. Mas antes, né, se a gente começou a falar de lucro, a gente começou a falar que o lucro é o resultado, começou a falar que os números do seu negócio te entrega se você está fazendo certo ou se está agindo certo ou se está agindo errado. Né? Se você tem errado, tem cometido alguns errinhos aí, os números te xingam, né? Você olha para os números, eles estão te xingando, sua margem está mais baixa que o concorrente, está mais baixa que a média, né? Os números estão te xingando. Se você está fazendo certinho, se você está fazendo o que tem que fazer, os números te elogiam, eles estão bonitos, falam, nossa, está indo bem, continue assim. Os números falam com você. E erros comuns, que provavelmente o número vai te xingar, se isso acontecer, eu vou falar alguns erros comuns aqui, só para a gente entender o que não fazer primeiro. Tá? Então, um erro muito comum. A gente falou das 4 formas de aumentar o lucro. Né? Uma delas é o preço. E o preço, por incrível que pareça, às vezes é meio contraintuitivo isso, mas aumentar o preço é a forma mais poderosa de aumentar os lucros. Tá? Aumentar o preço é a forma mais poderosa de aumentar os lucros. Ao mesmo tempo, diminuir o preço, reduzir o preço, é a forma mais poderosa de reduzir os lucros. Ele reduz drasticamente os lucros, tá? Reduzir o preço. Então, desconto, né, que é uma estratégia de venda muito utilizada aí, mais do que eu gostaria de ver, é, é o custo do despreparo em gerar percepção de valor. Tá? O desconto é o custo do despreparo em gerar percepção de valor. O desconto passa a ser a única estratégia de venda, de vender mais, de quem só conhece essa estratégia. Tá? Então, não faça descontos para antecipar recebimentos, não faça descontos por fazer, né? Eu só recomendo descontos se for para aumentar muito o volume de vendas, que aí você realmente tem um custo menor quando você vende em volume, você diminui o custo de aquisição de cliente, né? Porque você está vendendo mais para o mesmo cliente. Então, nessa situação, até vale a pena o desconto, tá? Mas calcula quanto vai dar desconto. Não fica dando desconto por dar desconto, não. Você vai lá, custa arrancar 10% de desconto do seu fornecedor, você tem que comprar mercadoria para meses, custa arrancar 10% de desconto, aí numa levada só você arranca 50% para vender para o cliente aí, né? Um custo muito mais do que você conseguiu na negociação. Então, desconto, tá? O desconto é uma estratégia para você usar com extrema cautela, sempre fazer a conta de quanto você vai dar desconto, tá? Por padrão, transfira todos os seus custos por cliente. Todos os custos variáveis, né? Custo variável, custo de antecipar taxa, custo de taxa de cartão, transfere tudo isso para o cliente. Aquilo faz parte da composição do seu preço. Né? Então, transfira todos os custos para o cliente e para você conseguir continuar vendendo, né? Mantém a percepção de valor elevada, mostra todos aqueles benefícios, tá bom? Mas dois erros importantes aqui, que prejudica tudo que nós vamos falar de aumentar lucros. É o quê? É você não registrar, né? Não ter controle sobre entradas e saídas, compras e vendas, estoque, preços, não ter controle de tudo que acontece na sua empresa, tá? Porque aí você não consegue apurar resultados com precisão, não tem certeza quanto está lucrando, se está lucrando, se não está, onde que pode melhorar, né? Não vai encontrar, então você pode melhorar aquilo que você pode medir. Então você não tem um controle ali do que entra, do que sai, do que acontece na sua empresa, das movimentações, você não consegue melhorar nada. Tá? E um pecado mortal para atrapalhar esse controle é misturar CPF e CNPJ. Tá? Você tem a mesma conta, ou vai lá, compra uma coisa no cartão coisa sua no cartão da empresa, ou coisa da empresa no cartão seu, ou faz retiradas de Prolabore a hora que quer, paga com despesas pessoais com cartão de empresa, de débito, né? Então mistura CPF e CNPJ, isso aí você não consegue apurar nada, né? Você tem que ter muita separação, né? Total separação entre pessoa física e CNPJ, né? As contas totalmente separadas, retiradas de Prolabore mensais, né? Mensais, valores, valores fixos, né? Prolabore não é distribuição de lucros, Prolabore é o que você recebe por trabalhar na sua empresa. Então, organiza isso, não cometa pecados mortais, porque senão nada que nós vamos falar aqui de estratégia para lucrar mais, de passo a passo para lucrar mais, vai funcionar, porque você está errando nos fundamentos, tá? Então, né, entenda onde você está errando, se você está cometendo um desses erros, porque senão você vai ficar tratando sintomas e não as causas, né? Às vezes você está tentando aumentar o lucro ali, mas você não sabe nem quanto que é o lucro, porque você não apura nada ali, né?
Aí você está tentando gerar mais resultados e o que você faz? Você está pedindo empréstimo para pagar folha, né? Para capital de giro, pagar dívidas do mês, está pedindo empréstimo, antecipando recebimentos para isso. Mas, na verdade, você está errando em outro momento, né? Se você tem feito uma dessas coisas. Misturar CPF, CNPJ, não apurar tudo, ou praticando descontos excessivos, né? Como não deveria. Tá? Então, a gente falou aqui das 4 formas de aumentar os lucros. Eu vou falar um pouquinho da primeira aqui, que é reduzir despesas fixas. Por exemplo, né, uma despesa fixa, um sistema que você paga todo mês. Né? Às vezes você comprou um sistema, colocou lá, né, e você conseguiu fazer uma redução de custos desse sistema. Reduziu em 5% um custo mensal que você tem ali. Tá? Por exemplo, você tem aí 12 mil de conta por mês, reduzir 5%, que significa cair para 11.400. Tá? 11.400, R$600 já é 5% de despesa fixa. É uma forma que isso vira diretamente lucro no fim do mês. Outro exemplo para aumentar lucros, vender mais. Né? Vender mais é o mais fácil, o mais perseguido por todos os empreendedores, né? E é o mais óbvio, um exemplo mais óbvio aqui de como vender mais. Melhorou seu marketing no Instagram, por exemplo. Você vai lá, melhora seu marketing no Instagram, passa a produzir conteúdo, passa a ser mais visto, passa a atrair mais pessoas interessadas, mostra o seu produto para as pessoas interessadas, as pessoas começam a comprar mais, você vai lá, com isso você levou suas vendas em 5%, né? Vendia 2.000 pizzas, por exemplo, por mês, passou a vender 2.100 pizzas, vai lucrar mais, começa a lucrar mais. Outro exemplo, né, de aumento de lucros, reduzir custos variáveis. Esse é muito poderoso também. Por exemplo, você começou voltando no exemplo da pizza, né, você começou a comprar os ingredientes num lugar mais barato, num lugar que vende no atacado, e você começou a comprar isso mais barato, reduziu em 5% os custos variáveis. Então, por exemplo, aumento de lucro. Tá? E o custo variável, quando você reduz o custo variável, ele aumenta mais o lucro do que quando você aumenta vendas. Ele aumenta mais o lucro do que quando você reduz despesas fixas. Né? Reduzir custo variável é o segundo mais poderoso, só perde para o preço. Né? O preço é o mais simples de todos. Você olha para o seu produto, olha para a cara dele assim, vai lá, aumenta o preço e treina a sua capacidade de gerar percepção de valor e continua vendendo a mesma quantidade, tá? Simplesmente aumentando 5% do preço. Esse é um exemplo de forma de aumentar o lucro também. Então, essas 4 formas, tá? Reduzir despesas fixas, vender mais, reduzir custos variáveis e aumentar o preço. O vender mais, nós não vamos trabalhar muito aqui, mas o redução de custos nós vamos falar bastante, tá? Vou trazer alguns exemplos do preço também, mas o redução de custos nós vamos falar bastante até o fim aí, que a gente vai chegar no passo a passo para você reduzir até 20% de aumentar, quer dizer, né, aumentar os lucros até 20% em algumas horas. Então, para ficar mais claro, né? A gente está falando bastante de custo variável, bastante de despesa fixa, né? Para ficar mais claro. Exemplos de despesa fixa. Aluguel, tá? Você tem um imóvel que às vezes não é seu, é alugado, todo mês, faça chuva, faça sol, vendeu ou não vendeu, você vai lá, paga aluguel. De equipamentos, instalações, às vezes você aluga máquinas, às vezes você aluga só o imóvel, tá? O que mais? Limpeza, né? Às vezes você tem a China, contrata uma empresa, ou contrata uma mão de obra terceirizada para limpeza e conservação. Né? Todo mês, vendeu ou não vendeu, você paga a limpeza. Salários, né? Salário do seu pessoal, salário do seu time. Aconteça acontecer, todo mês você paga salário. Tá? Não importa se vendeu, se não vendeu, paga salário. Salário é uma despesa fixa, tá? Acontece. Telefonia, internet, luz, água, todo mês, tá? Todo mês, vendeu ou não vendeu, você paga. A não ser que você tenha um processo produtivo que usa muita luz ali, que você produzir mais, você use mais luz. Aí pode ser considerado como um custo variável, mas enfim, pô, de via de regra, luz, água, telefone, internet, despesa fixa. Custo de contabilidade, né? Paga o contador todo mês, paga um marketing, paga um gestor de tráfego, aí todo mês é uma despesa fixa, tá? Material de escritório, papel, envelopes, café para o seu time, tudo isso é despesa fixa. Por quê? Né? A grande diferença é se vender mais ou menos, né? Não importa se vendeu ou não vendeu, a despesa acontece. Essa é a despesa fixa. Os custos variáveis, não. Ele é relacionado à venda, à produção. Quanto mais você produz ou quanto mais você vende, mais você paga. Por exemplo, matéria-prima de um produto. Se você está produzindo mais, usa mais matéria-prima, mais custo variável. O custo variável aumenta. Se você produziu zero,
zero daquele custo variável. O custo variável não aumenta. Comissões de vendas, né? Quanto mais seu time vende, mais você paga comissão. Vendeu zero, não paga zero, paga zero de comissão. Taxa de cartão, você paga sobre a venda, né? Vendeu, pagou, usou o meio de pagamento cartão, paga a taxa de cartão. Embalagens, insumos, outros insumos produtivos, frete, tudo que está relacionado à produção, venda, entrega, né? Tudo que vendeu mais acontece, custo variável. Então são dois grandes blocos, custo variável e despesas fixas. E custo é o seguinte, né? Tem até aquela frase que muita gente fala aí, custo é igual unha. Cortar sempre. Você tem que cortar sempre. Custo é igual unha, você tem que cortar sempre. Tem que estar sempre olhando para cortar, reduzir, 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 reduzir. Porque se deixar, vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né? E vai crescendo sem limite. Você para de ser competitivo, começa a perder para os seus concorrentes aí. Tá? Não consegue praticar os preços que eles praticam. E aí, tá? Estratégias de redução de custos variáveis. Estratégias de redução de custos variáveis. A gente falou de matéria-prima, meio de pagamento, embalagens, insumos, produtos, frete. Né? Então, tudo tem a ver com fornecedores. O seu fornecedor de matéria-prima, o seu fornecedor do produto que você revende, o seu fornecedor de embalagens, o seu fornecedor de insumos produtivos, o seu fornecedor que faz o frete, o seu fornecedor de meios de pagamento, as empresas de máquina de cartão. Né? Então, todos os seus custos variáveis, né, geralmente dependem de alguém que te vende alguma coisa, você, né, a não ser que você tenha uma mão de obra ali terceirizada, né, que aí você paga essa mão de obra por venda. O resto é tudo na negociação. Né? Com negociação, você resolve redução de custos variáveis. Então, a essência para ter custos variáveis mais baixos é negociação com fornecedores. Tá? Eficiência, né, talvez eficiência no processo produtivo ali, se ser mais eficiente, usar menos matéria-prima, usar menos insumos, também, né, faz diferença. Então, eficiência e negociação. Que é um exemplo de negociação que dá muito resultado, e se você nunca, né, nos últimos 6 meses, se você não tentou reduzir, você conseguiria reduzir fácil. É taxa das maquininhas de cartão. Né, aqueles meios de pagamento das maquininhas de cartão, aquilo ali é totalmente possível se reduzir 1% a sua, em 1% a sua taxa atual, sai de 3 para 2, sai de 3,5 para 2,5, tá? Ou até 2%, se você não está pagando uma taxa tão boa no momento, é totalmente possível. É taxa de cartão, faz lá uma pesquisa de várias taxas de cartão de mercado aí, tá? Após você já está uns 3 meses utilizando, após você já está uns 3 meses faturando com ela, vai lá, chama uma conversa, fala qual é a sua previsão de faturamento por 12 meses, quantos seus planos, né? Se precisar, você até sugere um tipo de exclusividade, né? Como trunfo final aí, mas negociar taxa de cartão, você consegue reduzir aí custo variável, né? E pense para você ver, em todas as suas vendas no cartão, essa taxa está presente. Né? Então, se reduzir um custo variável como esse, você lucra um pouquinho mais em todas as vendas. Né? Então, os lucros aumentam. Isso é só um exemplo aqui, tá? Antes da gente chegar no nosso passo a passo. Agora, estratégia de redução de custos fixos. Né? Trazer um pouquinho mais de riqueza de exemplos aí de redução de custos fixos. Custos fixos é o seguinte, tá? É aqueles custos, né? Como eu falei, é os custos que acontecem todo mês, faça chuva, faça sol, vendeu ou não vendeu. Você pode ver esses custos, eu aconselho você ver esses custos de duas formas. Existem os custos estratégicos e os custos não estratégicos. Como assim? Os custos estratégicos são aqueles que te ajudam a gerar receita, que te ajudam a aumentar lucro ou gerar receita. Os custos não estratégicos não ajudam. Então, por exemplo, eu vou te falar para você reduzir custos fixos demitindo um vendedor? Claro que não, porque o vendedor é uma mão de obra que gera venda, tá? Gera venda. Não vou falar para você demitir um vendedor, porque você vai diminuir seus resultados. Agora, existem custos não estratégicos, que é aquele que não está relacionado diretamente à venda, que não está relacionado diretamente ao aumento de lucro. É para aí que você tem que olhar. Tá? Para esses aí, você tem que fazer o seguinte, né? O ônus da prova, se aquele custo é necessário ou não, é do gastador. Acontece muito de você, né? Ah, não sei se eu preciso disso aqui. Ah, não vou cortar não. Né? Tem um custo aqui, eu pago R$ 300 de assinatura num sistema aqui na web aqui. Não sei se eu preciso, se eu não preciso. Por via das dúvidas, eu não vou cortar não. Tá? E com o tempo você vai acumulando, né? Você vai acumulando um tanto de coisa. E sua empresa fica parecendo aquelas casas daquele povo acumulador que vai acumulando, só que você acumula tudo no seu DRE. Aí vai ficando cheio de coisas penduradas ali, você está pagando, nem sabe por que mais aquilo.
Então, a essência para reduzir custos fixos é primeiro você reduz, tá? Primeiro você vai lá e corta, depois você vê se precisa. Tá? Vai lá e tira. Ah, tem um serviço aqui, cancela. Depois você vê se precisa. Ah, tem um não sei o quê, cancela. Tá? Se não for custo, se for um custo não estratégico, ele não está relacionado diretamente à venda, corta, depois você vê se precisa. Tá? Aí vai chegar um colaborador seu, um gerente, um líder, vai chegar e falar, ah, mas eu precisava disso por causa disso, disso, disso. Fala, ah, não, então vamos retomar. Aí você dá uma enroladinha aí, depois e retoma, tá? Então, custos fixos, a essência é essa, é justificar que precisa, tem que sentir falta para ele existir, tá? Agora, para verbas, por exemplo, verbas administrativas, custo de material de escritório, custo de, sei lá, qualquer custo que você tenha fixo na sua empresa, tem um orçamento limitado, né? Você fala, pessoal, esse mês temos tanto de orçamento para isso aqui, ó. Isso aqui tudo, limita o orçamento. Limita o orçamento. A escassez é o terreno fértil da criatividade. Tá? Então, limita orçamentos de custos fixos. Não deixe crescer demais, não. Se for um custo não estratégico. Se for um custo que não gera receita. Se for um custo que gera receita, diretamente ligado à receita, que aumenta lucros, você tem que investir e focar em aumentar ele, tá? Aumentar ele e diminuir os outros. Por exemplo, né, provavelmente o seu maior custo mensal, a sua maior despesa fixa é a despesa de pessoal, é mão de obra, né? Quando você gasta de salários ali, todos aqueles custos envolvidos. Então, né, você tem que estar sempre buscando ter um time enxuto, tá? Um time enxuto. Uma equipe que está sempre apertada, que está performando, que está entregando, mas enxuto, tá? Sempre sentindo que está um pouquinho apertado. Busque times assim, porque é um ambiente que você vai ter eficiência de mão de obra. Um indicador importantíssimo para você monitorar, que vai te ajudar a tomar decisões do tipo, ah, será que eu contrato alguém? Será que está na hora de contratar mais uma pessoa? Será que eu estou com muita gente? Será que eu mando alguém embora? Será que eu contrato uma ou duas? Será que eu contrato três ou quatro? Quanto que eu estou ganhando aqui? Vale a pena contratar? É um indicador importantíssimo que vai te dar essas decisões. É um indicador de eficiência de mão de obra. Tá? Você pega ali tudo que você gera de receita, seu custo de folha, seu custo de mão de obra sobre tudo que você gera de receita. Vai ter um indicador. Vai monitorando isso mês após mês. Fez uma contratação? Melhorou ou piorou? Tá? Porque se melhorou, tudo bem, justificou a contratação, fez sentido. Se piorou, como assim? Você colocou mais gente, o time ficou menos ineficiente. Vamos ajustar? Vamos treinar? Vamos montar processo? Vamos corrigir o time? Né? Então, o indicador de eficiência de mão de obra, que é custo total de folha sobre receita total, é um indicador que você acompanhando mês a mês, ver quanto é que está. Você pode fazer para o time de vendas também. Pegar mão de obra de vendas, né, o custo só do time de vendas, dividido pela receita. É o indicador de eficiência de vendas. Esses são indicadores excelentes para você manter a eficiência de mão de obra, né, sob o seu controle, sob sua atenção, e você, mês após mês, tomar decisões se contrata, se não contrata, tá? Vai tendo rotinas eficientes ali para melhorar a eficiência de mão de obra. Então, aqui eu falei um exemplo, né, uma conceituação de redução de custos fixos, né, redução de despesas fixas, que acontece, faça chuva, faça sol. Tá? O que geralmente quebra uma empresa custo de despesa fixa mensal alta. Tá? O custo variável por si só, ele só existe quando está vendendo. Se você não precificou errado, vendeu, pagou, vendeu, pagou, vendeu, pagou. Agora, a despesa fixa, se ela tiver num limiar alto, em meses que o desempenho cai, né, você passa aperto para pagar as contas aí. Então, muita atenção, né? Custo igual unha, tem que cortar sempre. Daqui a pouco a gente vai para a estratégia prática. Eu não poderia passar aqui sem falar do poderoso e temido, né, o aumento de preço. Né? Ele é tão poderoso para aumentar os lucros e tão temido também, né? Porque, né, a gente tem crenças, né? Vocês donos de empresa, né? A gente dono de empresa tem crença de que se aumentar o preço o cliente não compra, ou até mesmo que se te aumentar o preço, né, a gente não se sente bem fazendo isso. Acho que a gente está lucrando demais. Tá, eu acho que, né, a gente tem que atuar no limite dos lucros justos ali, mas, né, você preocupando em entregar algo bem feito, algo que vai melhorar a vida do cliente, né, o lucro justo ele é alto, mesmo assim. Então, o preço, né, aumentar o preço é poderosíssimo, tá? E você pode fazer isso como? Tudo em volta da percepção de valor. O preço ele é totalmente alinhado à percepção de valor. Então, fachada atrativa, um layout atrativo, coerente com a marca, bonito, né? Um layout bonito, que você chega,
fique impressionado, né? Isso é totalmente ligado ao preço, né? A apresentação como um todo, seja da fachada, seja da embalagem, seja dos brindes, aquela apresentação que mexe com sentidos, tem cor, tem cheiro, tem formas, tem relevo, né? Então a apresentação é o principal para trabalhar o preço, né? O que mais? Você precificar corretamente, né? Você tem que trabalhar a percepção de valor e tem que fazer as contas certas para precificar corretamente. Repassar todos os custos aos clientes. Então, as despesas fixas, obviamente, tem que estar incluso no seu preço. Correio, frete, embalagem, brindes, taxas de cartão, taxas de antecipação, taxas de juros que tem quando você parcela, tudo isso tem que repassar para o cliente, tem que estar incluso no seu preço. Aquilo ali você está pagando para melhorar a vida do cliente. Então repassa para ele vai pagar também feliz da vida, se você trabalhar a percepção de valor e a entrega de benefícios. Tá? Então, né, o segredo para aumentar preço é percepção de valor e diferenciação. Tá? Diferenciação também. Quando o seu cliente chega na sua loja ou recebe um serviço, ou vai comprar alguma coisa de você no seu escritório, o que quer que seja, e ele vê e sente que aquilo que você está vendendo é igual a outra coisa que outra pessoa está vendendo a um preço inferior, aí ele já compara, não tem jeito. Mas quando ele sente que aquilo é diferente, ou porque é seu, que você criou, ou você está entregando isso de uma forma diferente, tá? Aí né, você se diferenciou. Aí você te permite variar mais seu preço. Tá? Então eu recomendo para aumento de preço, aumentar gradualmente. Né? Se você tem um mix de produto, pega uma parte do mix, aumenta 5, depois pega a outra parte que não aumentou, aumenta 10, segura uns um pouquinho mais, sobe uns um pouquinho menos, né? Vai testando e verificando resultados ali. Mas o foco aqui não é o preço. Né? A gente falou aqui como lucrar mais, tá? Como lucrar mais, até 20% em algumas horas, e seria muito fácil falar aqui, chegar para você aumentar o preço amanhã. Tá? Seria muito fácil. Não vamos falar disso, né? Sei que você não está preparado para falar dessa conversa de aumentar o preço, tá? Apesar dela ser a mais poderosa. Então vamos pular isso, aumentar o preço por enquanto. Vamos pular esse preço aí por enquanto. Tá? Então, se você chegou até aqui comigo, agora que a gente vai entrar na estratégia prática aqui, se você chegou até aqui comigo, eu te pergunto. Né? Diante disso, eu te pergunto, vou pedir para vocês jogarem a resposta aí. Dada a situação atual do seu negócio, né? Traz para a cabeça aí, né, as receitas mais ou menos, os custos variáveis mais ou menos, as despesas fixas mais ou menos, dada a situação atual do seu negócio. Você acha possível aumentar o lucro em 20%, né, aumentar seu lucro em 20% sem aumentar o preço? Tá? Dada essa situação atual. Acha possível aumentar o lucro em 20% sem aumentar o preço? Tá? Joga aí, sim, não, quero saber. Porque é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer um passo a passo para aumentar o lucro em até 20%, tá? E, né, o mais incrível de tudo, em poucas horas. O mais incrível de tudo, em poucas horas. Então, né, me acompanha aí. Vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Fica com essa pergunta no ar aí, ou quem não respondeu, fica com ela no ar. É o seguinte. Tá. Imagina uma situação que você tem aí mil vendas por mês. Tá? Você tem 1000 transações. Seja 1000 clientes diferentes, ou seja 500 clientes que cada um compra 2 vezes, enfim, você tem 1000 transações por mês. E o seu ticket médio é R$150, tá? R$150. Então, 1000 transações é R$150, 150 mil de receita por mês. Para alguns isso é muito, né? Tá buscando esses patamares com isso, para outros é pouco. Ou é mais ou menos o que é, né? Ou está na média. Então, dada essa situação atual, 1000 transações vezes 150 de ticket médio, 150 de faturamento por mês. Vamos supor que em cada uma dessas vendas que gasta 150 reais, que recebe 150 reais, você gasta 84 reais de custos variáveis. Seja uma mercadoria que revende, seja mais comissão, mais frete, né? 84 reais de custos variáveis. Ou seja, de 150 mil, você paga 84 mil de custo variável e despesa fixa 35 mil por mês. Então, recebe 150 mil, paga 84 mil de custo variável e 35 mil de despesa fixa por mês. Se você fizer uma variação de reduzir 5% as despesas fixas, tá? 5% saiu de 35 mil, gasta 35 mil por mês para pagar folha, aluguel, luz, água, sistemas, contadores, e reduziu 5%. Então, você passa a gastar 33.250. Tá totalmente possível, né? Você saiu de 35 mil, foi para 33.250 por mês. Reduziu 5% de despesa fixa. Segura aí, tá? No exemplo 2, você tem aqueles mesmos 150 mil, 84 mil de custo variável, 35 mil de despesa fixa.
Dessa vez, você reduziu o custo variável em 5%. Os 84 mil de custo variável, os R$ 84 que você pagava em cada venda de 150, reduziu em 5%. Foi para R$ 79,80. Por exemplo, você reduziu a sua taxa de cartão, começou a comprar de um fornecedor, negociou com um fornecedor uma linha lá que ficou mais barata, reduziu o seu frete, deixou suas embalagens no melhor custo, né? Você fez uma negociação. Então você começou a gastar R$ 79,80, né? De 84 para 79,80, redução de 5% de custos variáveis também. Tá? Muito pouco, né? 5%. É algo que dá para atingir. Aí eu te pergunto, você acha possível tentar fazer algumas negociações aí? Né? Você compra, tem muitos fornecedores de tudo. Você acha possível tentar fazer algumas negociações e reduzir 5% dos custos e 5% dos custos fixos e 5% das despesas variáveis? Veja só, nós estamos falando de 5% em duas frentes, né? 5% de custos fixos, 5% de custos variáveis, 5% de cada um. Isso aí, dependendo da sua estrutura de custos, tá? Dependendo da estrutura de custos, essas duas reduções de 5% causam 20% de aumento de lucros líquidos, tá? Causa 20% de aumento de lucros líquidos. Nesse exemplo que eu falei aqui, o lucro líquido mensal era R$ 31 mil que sobrava. Após pagar todas as contas, após pagar prolabore, após pagar luz, água, funcionário, aluguel, etc., R$ 31 mil que sobrava todos os meses. Com essas duas variações, redução de custos fixos e redução de custo variável, de 5% cada uma, foi para 36.950. 20% de aumento de lucro por mês. Né? Isso vezes 12, né? Quanto que dá? Dá quase R$ 70 mil por ano de redução, com algumas negociações. Né? Agora, pensa comigo aí. Né? E se fosse possível você aumentar esses 20% de lucro líquido em algumas horas? Sabendo que o caminho para aumentar esse lucro líquido é reduzir custos fixos e reduzir custos variáveis através de negociação. Em negociações, há negociações que você faz em horas. Tá? Se fosse possível, você tentaria, você se comprometeria com o seu negócio a insistir, fazer essas negociações, reduzir 5% de custo fixo, reduzir 5% de custo variável e aumentar em 20% de lucro líquido? Se sim, vem comigo que eu vou dar o passo a passo prático aqui para você fazer isso. Tá? Primeiro você tem que entender o quê? Tem que entender, né, nós estamos falando de quê? Não sei se você percebeu, né, mas de tudo que a gente falou aqui, de redução de custos, seja fixo ou seja variável, redução de custos, né, quando a gente fala de redução de custos, são duas chaves: eficiência e treinamento. Ó, eficiência e negociação. São duas chaves, eficiência e negociação. Quando a gente fala de eficiência, eficiência no processo produtivo, eficiência no processo de venda, eficiência de atendimento, eficiência de mão de obra, eficiência de uso das despesas operacionais. Quando a gente fala de eficiência, é processos e treinamento. Né? Pessoas competentes, bem treinadas e processos eficientes e previsíveis. Tá? Quando falo de eficiência, é isso, processos e treinamento. Aí a gente tem que falar de gestão de pessoas, tem que falar de gestão de processos, liderança, tem que falar um assunto um pouco mais amplo. Quando a gente fala de negociação, e todos os seus custos variáveis e fixos pode remeter à negociação, negociação é disciplina, persistência e técnica. Tá? Negociação é disciplina, persistência e técnica. Então, a essência aqui dessa estratégia, a essência aqui desse passo a passo para você, em 20%, né, aumentar 20% de lucros em algumas horas, é a negociação. Aí eu vou te ajudar com isso. Tá? Eu vou te ajudar com isso. Nós vamos trazer aqui uma estrutura para você negociar melhor. Para isso, você tem que entender que tem um fator presente em todas as negociações. Tá? Todas as negociações. Por enquanto. Sempre que você for fazer uma negociação, vai ter isso lá. É o que? São as pessoas. As pessoas, né? Sempre que você vai negociar, você vai negociar com uma pessoa, com alguém. Tá? Daqui a pouco tem robô negociando aí, mas por enquanto, todas as negociações que você pode fazer tem uma pessoa do lado de lá. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender o que move as pessoas. Né? O que motiva as pessoas. Por que as pessoas fazem o que fazem. Por que as pessoas agem como agem. Por que as pessoas, né, são tão inexplicáveis. Você tem que entender. E para isso a gente tem várias teorias comportamentais aí, não vamos delongar muito nisso aqui não, mas tem aquela pirâmide das hierarquias das necessidades de Maslow. A hierarquia das necessidades de Maslow, que ele fala as necessidades pessoais, né? Todas as pessoas têm necessidades, as necessidades básicas ou fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, necessidades de estima, necessidades de realização. Então tem toda essa estrutura.
Mas o Tony Robbins, que é uma referência em programação neurolinguística, ele resume bem, fala, olha, todas as pessoas, a força que governa todas as pessoas, que as pessoas fazem o que fazem, é por duas coisas, ou para fugir de uma dor, tá? Ou para buscar um prazer. Pessoas fazem tudo por isso. Ou seja, pessoas estão sempre em busca de benefícios. Sempre, sempre, sempre em busca de benefícios. Todas as pessoas sempre em busca de benefícios. Então, você entender isso, né, você tem que entender que para negociar, a pessoa não vai te dar um desconto porque ela quer te ajudar. Ela tem que ter um benefício daquilo ali. Tá? Não é desconto porque ela vai te achar legal. Tá? Tem que ter um benefício para ela ali. Porque as pessoas agem sempre em busca de benefício. Sempre, sempre, sempre em busca de benefício para elas próprias. Mesmo que o benefício para ela própria esteja alinhado com o benefício para outra pessoa. Né? Por exemplo. Mas então, antes de negociar, sabendo disso, sabendo que pessoas estão sempre em busca de benefícios, antes de negociar, antes da gente ir para o passo a passo, você vai se preparar e vai fazer 4 perguntas. Vai se fazer 4 perguntas. A primeira, né? Você vai negociar com alguém, você tem que entender quem é a melhor pessoa, né? Quem é a melhor pessoa para eu negociar com esse fornecedor. Por exemplo, se você vai ligar para um fornecedor que te vende matéria-prima ou que te vende um produto que você revende, quem que é a melhor pessoa desse fornecedor para você ligar e negociar? É a secretária? É alguém do time de suporte? É o dono? É o gerente de vendas? É o vendedor? Né? Quem é a melhor pessoa? Para quem essa negociação vai fazer mais sentido lá dentro, né? Para quem tem maiores interesses em negociar. Às vezes você vai comprar alguma coisa lá no seu fornecedor, né? Um produto que você vende, você vai comprar, você está falando com uma pessoa ali que não está nem aí se você vai comprar dela ou não vai, se você vai virar cliente ou não vai. Ela só está querendo ter o mínimo de aborrecimento possível ali. E você vai tentar negociar com ela, você não vai conseguir. Então, primeiro pergunte quem é a melhor pessoa para você negociar naquela empresa, naquele fornecedor, tá? Depois, se pergunte quais são os interesses da outra parte. Né? O que, que eu posso, né? Quais são os interesses da outra parte? O que, que ela quer? Quer ganhar mais dinheiro? Quer evitar perdas, evitar incômodos? Quer crescimento? Quer reconhecimento? Né? O que, que o outro lado está querendo? Tá? O que, que o outro lado está querendo? Pensando nisso, você vai para a terceira pergunta. Antes de negociar com o fornecedor, se pergunte o que, que eu tenho para oferecer que interessa a outra parte? Né? O que, que eu tenho para oferecer? Por exemplo, se o outro lado quer ganhar dinheiro, você tenta oferecer uma garantia de lucros, né? Que você vai estar lá frequentemente, constantemente, comprando cada vez mais por muitos, muitos tempos, né? Você vai fazer tanto de compra, então você trazer isso, né, como fator positivo. Por exemplo, se é alguém que está do outro lado querendo evitar perdas, você, né, fala que é a compra para não perder o cliente, ou é para ele ter estabilidade, ou para ele ter um menor risco, porque ele vai te vender, já vai estar garantido, etc. Se do lado de lá, se o seu fornecedor ele quer evitar incômodos, né? Ele é uma pessoa que quer evitar incômodos, então você fala que você compra o pacote completo, que ele não precisa se preocupar com nada, você resolve, ele não precisa se incomodar, né? Que é uma venda rápida, fácil, todo mês ele está lá e vai resolver. Se é um fornecedor que está buscando crescimento, melhorias, você fala sobre aprendizado, sobre enfrentar desafios juntos, sobre e você vai usar a matéria-prima dele ou o produto dele na sua empresa que tem uma qualidade superior, por exemplo. Tá? Se é um fornecedor que quer reconhecimento, você fala que vai dar um depoimento para ele, vai gerar prova social para ele, que vai fortalecer a marca dele, divulgar os resultados, né? Enfim, tenta alinhar, né? De alguma forma, por exemplo, você revende um produto, fala que você vai divulgar, vai marcar ele, vai recomendar, vai mandar um depoimento, né? Tenta de alguma forma, tá, alinhar os seus interesses com o do fornecedor. O fornecedor não vai te dar o desconto por te dar o desconto, tá? Mas se você for fidelizar o cliente, e você falar isso com ele, se você for fazer compras constantes, for gerar depoimento, for divulgar, for usar isso com qualidade, enfim, alinhou os seus interesses com o fornecedor, passou a ser bom para ele, ele pode agir, né, em busca de um benefício e conceder desconto, né, o desconto, agir na negociação aí da melhor forma possível. Quarto, né, a quarta pergunta é uma pergunta um pouco mais técnica. Você tem que se perguntar quem tem a melhor, eu vou usar um termo técnico aqui, mas vou explicar, né, quem tem a melhor BATNA. Né, quem tem a melhor BATNA. BATNA é um termo inventado, uma ferramenta de negociação que é basicamente o quê? Opções. Tá? Quem tem a melhor alternativa à negociação de um acordo. Por exemplo, se você vai negociar com seu fornecedor, mas o seu fornecedor
se você virar as costas, se ele não negociou com você, você virou as costas, foi embora, entra outro cliente e entrega tudo que você entrega, ele vai pagar o que você paga, vai continuar comprando, né? Aquele fornecedor, ele tem uma boa opção, vender para outro. Só que se você está mostrando coisas ali, mostrando interesses, né? Mostrando garantia de compras, mostrando aumento de lucros, mostrando reconhecimento, prova, depoimento, às vezes ele não tem aquilo em outra pessoa, isso já passa a ser interessante. Por outro lado, se você tem boas opções, boas alternativas, né? Tem outros fornecedores que vendem a mesma coisa. Por exemplo, maquininha de cartão. Maquininha de cartão tem um tanto de meio de pagamento aí. Se um não fechou, você vai para outro. Se o outro não fechou, você vai para outro. Tá? Algum vai querer te fidelizar, algum vai querer divulgações, algum vai querer renda garantida. Então, quem tem a melhor alternativa ali é você ou o fornecedor. Tá? Quem tem mais alternativas tem mais poder de negociação. Tá? Então, se você está entrando com muito pouco poder de alternação, de poder de negociação, busque alternativas. Tá? Isso vai te trazer até mais confiança, vai te trazer até mais opções, caso você perca a negociação. Né? Você vai ter mais poder de barganha. Então, entenda isso como opções. Tá? Então, com essas 4 perguntas, eu vou deixar um bônus aqui também para você negociar. Se pergunte quanto seus concorrentes pagam. Né? Tente obter isso, tente obter essas informações. Tá? Se alguém compra de fornecedor, mesmo que você, quanto que seu concorrente paga? Tenta chegar nos mesmos valores, né? Tenta buscar padrões de mercado aí praticados para você negociar com o seu fornecedor. Com isso em mãos, né, você se perguntou, quem que é a pessoa certa para você negociar? O que ela interessa? Né? O que ela quer? O que você pode oferecer? E buscou opções para você ter mais poder de negociação? Com isso em mãos, você vai usar a seguinte estrutura. Quando você for negociar, você começa a negociação com a zona de acordo em mente. Né? De quanto até quanto você quer chegar ali. Você tem um preço atual que você paga para o seu fornecedor, você, eu quero chegar daqui até aqui. Se eu fechar nessa zona aqui, ok, faço acordo. E com suas opções em mente. Vai com isso. Comece a negociação criando conexão. Né? Você tem que se conectar com a pessoa. Tá? Crie conexão, olho no olho, pergunte o nome, transmita confiança. Depois você contextualiza o alinhamento de interesses. Né? Mostra por quê, fala por quê que essa negociação é bom para os dois lados. Uma característica chave de uma negociação é o ganha-ganha. Tá? Você não está querendo sangrar o fornecedor, você está querendo realmente fazer uma parceria, realmente ajudar ele a vender mais, realmente divulgar uma relação ganha-ganha. Por outro lado, né, a recompensa vai ser o melhor preço. Contextualize e alinhe os interesses. Tá? Faça perguntas, veja se ele entendeu. Faça dizer alguns sim, né? Arranque alguns sims para ir fortalecendo, tá? a negociação, fortalecendo a conexão. Aí você fala suas expectativas, seus anseios pessoais, tá? O que você espera dessa negociação. É um bom momento para você ancorar, uma técnica de negociação que você ancora, tá? Você joga o preço, você fala, eu estava até imaginando algo do tipo assim, já fala os preços lá embaixo, tá? Antes de você fazer a proposta, para você ancorar o preço. Tá? Fala os benefícios dele fechar com você, que é o relacionado ao que ele quer, né? Se é ganhar mais, se é reconhecimento, se é divulgação, se é vendas garantidas, se é fidelizar o cliente, fala disso e faz a proposta. Tá? Faz a proposta. Aí ele vai contrapropor, né? Você negocia, faz os benefícios e fecha um acordo na sua zona de acordo. Tá? Essa é a estrutura que você vai usar em todos, né? Nós vou passar o passo a passo aqui para gerar esse aumento de lucro. Essa é a estrutura, criar conexão, alinhar interesses, perguntar para deixar ele à vontade, alinhar expectativas e falar os seus anseios, ancora, benefícios, faz a proposta, negocia e acordo. Essa é a estrutura que você vai usar em todas as negociações. Então, as características-chave para você negociar, reduzir custos da forma correta pense ganha-ganha, né? Tente gerar um resultado para o fornecedor e para você, transmita confiança, né? Confie que você vai gerar esse resultado, né? Tenha confiança, transparência, tá? E persistência. Negociação é disciplina, persistência e técnica. Você tem que tentar com todos os fornecedores. Você vai pegar uma lista lá, que daqui a pouquinho eu vou falar disso, e tenta com todos os fornecedores. Ganha-ganha, confiança, transparência e persistência. Com isso, né? Com isso, você vai para o passo a passo prático aqui, tá? Para a gente fechar o passo a passo prático. Você pode fazer amanhã. Eu recomendo que você faça amanhã. Se não tiver afim de fazer amanhã, faça segunda de manhã, que você começa a semana com mais energia. Faça segunda. Tá? Só não quero que você enrola e acaba não fazendo. Mas faz o seguinte. Pega o seu demonstrativo de resultados de 2020. Tá? Se o seu contador não te mandou ainda, se você não tem isso, fique em cima dele para ele te mandar logo. Tá? Demonstrativo de resultado.
Aí, no seu demonstrativo de resultado, vai ter os custos, né? Dos primeiros blocos de custos variáveis, depois o bloco de despesas fixas. Você traz isso para uma outra lista, tá? Uma outra lista. Classifica os custos da seguinte forma, tá? Você coloca todos os custos em ordem do maior para o menor, tá? Coloca os custos do maior para o menor, faz uma lista e classifica assim, pega uma coluninha e coloca lá, numa planilha, num papel, coloca lá, tipo de custo. Ele é estratégico ou não estratégico? Eu recomendo que você faça isso na planilha, tá? Para ficar mais fácil classificar, filtrar, ocultar. Então, coloca a lista de todos os seus custos de 2020 ordenado do maior para o menor. Aí você coloca uma coluna lá. Ele é estratégico ou não estratégico? O custo estratégico, relembrando, é o custo que está diretamente ligado à geração de receitas, que está diretamente ligado ao aumento de lucro. O resto é não estratégico. Coloca lá, estratégico ou não estratégico. Depois você cria outra coluninha e coloca lá, poder de barganha. É alto, médio ou baixo. Seu poder de barganha perante aquela negociação é alto ou médio ou baixo. Onde alto está melhor para o seu negócio. Né? E o poder de barganha ele surge entre a desproporcionalidade das opções. Se você tem outras opções, seu poder de barganha é alto. Se você tem outras opções e o seu cliente e o seu fornecedor também, seu poder é médio. Tá? Se você não tem opções, se o seu fornecedor tem, seu poder de barganha é baixo. Aí depois você coloca e vai lá de todas as linhas poder de barganha, alto, médio ou baixo. Depois você cria uma outra coluninha que vai chamar probabilidade de negociação. Essa é a sua percepção, tá? Sua percepção, alta, média ou baixa. Ah, você vai olhar lá, por exemplo, salários. Salário é baixíssimo, tá? Eu nem recomendo que você coloque esse aqui. É até proibido. Mas, por exemplo, comissões. Comissões é um custo estratégico, também não vai considerar isso. Mas coloca a percepção da probabilidade de negociação. Tem grandes empresas que têm muito poder de barganha que não querem nem te ouvir. Então, talvez a probabilidade de negociação é baixa, mas você deixa listado aí, tá? Não quer dizer que você não tem que persistir e tentar. Mas coloca lá, alta, média ou baixa. Probabilidade de negociação linha por linha. A última coluna aqui, tá? A quarta coluna é velocidade da negociação. Você vai em todas as linhas e coloca lá, velocidade da negociação. Alta, média ou baixa. Onde alta, né, velocidade alta, é uma negociação que dá para fazer em horas. Poucas horas, 1, 2, 3, 4, 8, né, num dia. Dá para fazer em horas. Velocidade de negociação alta. A velocidade média é a negociação que demora dias. Às vezes você vai mandar um e-mail, você vai responder, vai avaliar, aí você vai agendar uma reunião, etc. Né? É uma velocidade média. A velocidade de negociação baixa é que demora semanas, tá? Aí já é algo mais demorado, precisa falar com várias pessoas, aí um precisa conversar com o outro, etc. Por exemplo, comprar um imóvel, às vezes demora semanas, você faz a proposta, a pessoa pensa, etc. É a velocidade de negociação mais baixa. Então, você classificou todos os custos de 2020, do maior para o menor, colocou lá 4 colunas, tipo de custo, estratégico ou não estratégico, poder de barganha, probabilidade de negociação, velocidade da negociação, alta, média, baixa, em todos, colocou isso em todos os custos. Aí, feito isso, você vai filtrar. Filtra apenas por custos não estratégicos e de velocidade alta, tá? Tirou todos os custos estratégicos e deixou lá, esse você não vai negociar. E deixou só os custos de velocidade alta, que é aqueles que você consegue negociar em algumas horas. Nós estamos falando de gerar transformação em algumas horas. Aí você faça a lista dos que sobraram, priorizando o poder de barganha alto, tá? Ó, o poder de barganha baixo, tá? O que você tem menos poder de barganha. Comece deles para você treinar, tá? No começo você vai estar meio ali, meio acanhado, né? Tentando negociar. Então comece dos que você tem menos chance de acertar, para você treinar, tá? Pega o contato da pessoa-chave para você negociar aquilo. Às vezes é uma empresa de máquina de cartão. Às vezes é um fornecedor que você compra dele há 20 anos. Né? Enfim, pega o contato e comece dos baixos poder de barganha e baixa probabilidade para você aquecer. Segue a estrutura, tá? De ligar, criar conexão, alinhar interesses, né? Mostrar por que você quer fazer aquilo, por que aquilo vai ser bom para o cliente. Pergunte, faça esclarecer dúvidas, deixe à vontade, faça falar sim. Fala suas expectativas, seus anseios pessoais, ancore, fala os benefícios de fazer o acordo com você, faça sua proposta, negocie e feche o acordo. Isso ou não, né? Às vezes você não vai conseguir. Você vai fazer isso com todos. Vai seguir a estrutura e fazer isso com todos. Todos, 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 que você consegue fazer em poucas horas. Ou seja, você vai dedicar meio período a ligar
para tentar negociar com seus fornecedores, que são responsáveis pelos seus custos fixos ou variáveis. Aí você vai ligar com esse interesse ganha-ganha, com confiança, com transparência, com persistência. Tá? Fazendo isso, ligando para todos, não é todos que vai te dar o desconto. Tá? Não é todos que vai te dar o desconto. Mas lembra que a meta é conseguir 5% de redução de custo variável e 5% de redução de custos fixos. Essa é a meta. Com isso, você vai aumentar em 20% seu lucro em algumas horas. Não bateu a meta? Conseguiu 10% de lucro em algumas horas? Está ótimo. Conseguiu 5% de lucro em algumas horas? Bom também. Né? Imagina isso somado no ano. Então, eu quero que você se comprometa com isso, né? Se comprometa a aumentar os lucros, pensando ganha-ganha, vai fazer bem para os dois, né? Principalmente para você, que vai traduzir em lucro. Tá? Feito isso, eu quero que você me mande um direct falando quanto você conseguiu de economia anual, só com essa prática, tá? Porque vai gerar resultado. Se você não faz isso há mais de 6 meses, vai gerar um resultado absurdo, tá? Eu recomendo que você repita isso a cada 3 ou 6 meses, né? De pegar a lista dos maiores custos, tá? Você pode até pedir para o seu contador, em vez de ele te mandar o DRE anualmente, te mandar trimestralmente, tá? O ideal é te mandar mensalmente, já categorizando ali um relatório de maiores custos separado, para você negociar, tá? Para você ir negociando. Faça isso a cada 3 ou 6 meses. Para quê? Para manter os custos enxutos, para manter a sua empresa eficiente, para ganhar da concorrência, para aumentar lucros, tá? Para gerar crescimento para as pessoas, para gerar recompensa para o dono. E é isso, né? O objetivo aqui era te passar uma estratégia, um passo a passo, para você lucrar mais, sendo até 20% em algumas horas, e isso é um fato, tá? Eu quero que você vá lá, faça isso, me mande um direct, me fala quanto você economizou, beleza? Então, se você chegou aqui, obrigado, tá? Talvez você já tenha compartilhado com alguém. Se não compartilhou, vai lá no feed, isso aqui vai ficar gravado. Comenta, fala de um insight, marca alguém que precisa ver isso. Agradeço quem ficou até aqui comigo. Quinta que vem, como sempre, a gente está de volta. Quinta, às 20h47, tá? Toda semana. E é isso. Agradeço a todo mundo. Valeu. Até a próxima.